Agora vamos para broa de milho. Broa de milho é aquela, ou broa cachambu, né? Que é aquela broa mais sequinha, igual biscoito. Que a gente pode incrementar ela com goiabada, de repente com açúcar cristal por cima. Basicamente é mistura, né? Com diferença do que? Nessa receita a gente vai adicionar um pouco de fermento químico, fermento de bolo, para deixar ela um pouco mais fofinha, não tão seca. Tá. Se eu estiver trabalhando só com os ingredientes secos, ela tende a ficar mais pesada, igual o biscoito, bem quebradiço. Com um pouco de fermento, ela tende a ficar sequinha por fora e mais molhadinha e macia por dentro. Ai, que delícia. E aí, se quiser pincelar ovos em cima, ou açúcar cristal, ou qualquer outra coisa, sem problema nenhum. Tá. Não, ainda não. Peraí que eu tenho que passar as quantidades para o pessoal de casa. Então, agora o outro tá descansando ali, né? O pão de milho tá lá quietinho, descansando. Em cima dele. Tá aqui, gente, ó. Vamos só mostrar pro pessoal, ó. Tá vendo? O que a gente acabou de fazer tá aqui, ó. Gente, não. O William, claro. Tá aqui já descansando, com um paninho úmido em cima, tá? Aí daqui a um tempinho ele tá pronto pra ir ao forno. Então deixa eu passar pra vocês as quantidades antes de colocar a mão na massa aqui. Vamos lá. Broa cachambu. Pode colocar aí no seu livrinho de receitas o que você vai precisar. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 2 xícaras de chá de fubá, 2 xícaras de chá de açúcar, que está aqui, vou colocando na ordem para vocês aqui, tá, menino? 2 xícaras de chá de açúcar, 1/3 de xícara de chá de leite, que está aqui, 6 colheres de sopa de margarina. Agora a gente vem aqui para trás, meninos. Pensando bem, 3 ovos. Aqui. Não me arrependo do que fiz. 1 colher de sopa de fermento químico. Por um momento fui E feliz. 1 colher de café de erva doce. Aqui. 1 colher de café de erva doce para dar aquele toquezinho no final que o William já explicou pra gente. Agora sim, William. Agora vamos. Fique à vontade. Aí você vai usar o bol, você prefere? Vou usar porque é uma massa mais mole, de biscoito. Então ela tá. tende a ficar um pouco mais maleável, né? Mais fácil trabalhar então num recipiente, Úmida. né? E aí, caso aconteça de ficar um pouco mole ela, colocar na geladeira, a gordura vai solidificar, vai firmar, Fica e mais aí fácil consegue trabalhar fácil, né? Tá. E o processo é o mesmo, mistura o seco Misturou primeiro, todos os menos secos. o fermento, ou Não, mais? o fermento já pode pôr, tá. sem problema, até porque eu já posso, inclusive, fazer, modelar e levar para assar, né? Se eu quiser fazer isso, eu vou ajustando o líquido até chegar no ponto que eu queira, né? E consegue fazer. Tá. A única coisa que a gente vai deixar ali para o final é exatamente a erva doce. Eu vou colocar a gordura, né? Ovos. E nesse caso, tá margarina aqui, não precisa ser manteiga então. Pode ser manteiga, margarina. Pode ser, não tem problema. Pode ser de uso culinário. Diferença entre elas aqui, sabor. O ponto vai ser exatamente igual, né? A única diferença é que uma vai me dar mais sabor, outra um pouco menos. No caso da margarina, tem que evitar o uso da margarina light, porque ela tem muita água, isso Ela pode tem muito mais mudar água. um pouco a receita. Aquelas margarinas também que a gente usa muitas vezes para passar no pão, é legal também evitar porque ela tem uma quantidade menor de gordura, né, e tende a ficar uma massa mais úmida. Tá. Eu coloco a mesma quantidade de leite e ela fica mole. E aí eu tenho que muitas vezes ajustar aí a quantidade de secos aí, que ela tem mais água. Tá. A light muito mais ainda. Pode ser margarina de uso culinário, né, aquelas próprias para cozinha. forno e fogão, Tá bom. bolo, creme. É só basicamente mistura. É o mesmo Mesmo processo, vai processo misturando, aí, agregando né? bem. E eu tô vendo que o leite você está colocando aos pouquinhos aos também. poucos Pode até, ser que sobre um pouco? Pode ser ou que isso sobre um pode pouco. ser? Também Tá. pode ser que, né, o Falte um fubá pouquinho. puxe um pouco mais. Isso depende um pouco do tempo, se está chovendo, está muito úmido, está muito seco. Depende de onde ele é armazenado. Né? Assim, por lei, né, o fubá, a farinha de trigo tem que sair, né, com 15% de umidade. Né? Embora fino ali, seco, ele tem 15% de umidade. Mas de repente armazena em algum lugar que tenha mais umidade, ele absorve. Um produto farináceo, né? Ele Aí acaba usa menos do líquido e ele da acaba receita. prejudicando aí a absorção de líquido. Ele não vai mais líquido agora. Já deu? Já deu ponto. Aí agora a gente Vem com a erva doce. é legal sempre deixar a margarina ou a manteiga em temperatura ambiente para facilitar o trabalho. Posso levar? Esse não vai usar mais. Tá.
E aí, como é que eu sei exatamente que eu não preciso nem mais de leite, nem mais de farinha? Qual é o ponto exato? Ela se torna uma massa pegajosa, né? Uma massa bem pegajosa. E esse é o ponto. Firme, porém pegajosa. Esse é o ponto que eu preciso. Caso fique muito, geladeira, né? O que a gente vai fazer é colocar um pouquinho na geladeira. E o raspador tá lavando, ó. A gente usa aqui. Pega a colherzinha, resolve, não tem problema. Então, no caso, se tá difícil de trabalhar com ela por estar muito pegajosa, em vez de colocar mais farinha... Geladeira. Aí ela vai ficar firminha e fácil de trabalhar depois. Né? Por conta da gordura, vai solidificar. Quanto tempo de geladeira resolve? Dá para trabalhar aí com meia horinha de geladeira. Tá. Né? Se quiser, mas eu quero fazer agora. Coloca 10 minutinhos no freezer, já consegue trabalhar. Tem umas dúvidas aqui, William, do pessoal, inclusive até da outra receita que a gente passou. Primeiro tem um beijo aqui para Marcela de Araraquara, tá dizendo que adora muito o culinarista William, que ela faz todos os seus pães, as receitas também, adora tudo que você faz, olha que legal. Que legal. Assiste sempre TV Culinária, diz que o marido dela adora as receitas que a gente faz aqui, muito bom. Esse aqui eu achei ótimo, a Silvana Angélica. Oi, adoro vocês, fico impressionada com a calma desse culinarista. Meus pães melhoraram muito com as dicas que ele passa no programa, olha que legal. Isso é bom, acho que isso também é da experiência que você tem como docente, como professor, né? De conseguir explicar direitinho pro pessoal o passo a passo, os detalhes, o que faz a diferença na receita, não é, William? E também, assim, porque o pessoal, foi o que eu falei no começo, o pessoal cria muitas dificuldades, né, de receitas que são fáceis. Existe um tabu de que fazer pão é difícil, não, é difícil, quem que inventou isso? Dói o braço, cansa, tem que trabalhar muito a massa. Não preciso trabalhar a massa. A massa chegou no ponto, tá? Não preciso mais trabalhar. E já passo para o passo seguinte. Se é descansar, se é rechear, se é já dar o formato, eu já passo sempre para o passo seguinte. Se a pessoa nunca começar a fazer, ela também nunca vai aprender. Porque acho que a experiência conta muito da gente saber exatamente um ponto de uma massa, quando ela precisa mais de farinha, mais de líquido, como você estava falando, né? Tem que fazer, tem que botar a mão na massa, senão não vai treinar nunca, né? E por isso que eu gosto muito de trabalhar na bancada, para sentir a textura da massa. A batedeira facilita, outros equipamentos facilitam de uma produção pequena, caseira, né? Mas você sentir a massa, a textura é outra coisa, né? Que aí você consegue descobrir aonde está errando. Está errando porque vai um pouco mais de líquido e deveria ser um pouco menos, né? Diminuir o líquido. E aí você consegue... É verdade. Vou colocar um pouquinho na geladeira? Tá, beleza. Tem dúvida do pessoal aqui, deixa eu ver, ó. Ela tá pedindo, antes de mais nada, para mandar um beijo para ela, Silvana, e para o marido dela, que é o Caio Morelli. Muito bom. Vamos para a nossa próxima massa. Para a nossa próxima não, né? Para a anterior. O paninho estava úmido, eu tirei ele de cima, né? Poderia ser um paninho de prato limpo, úmido só, né? A partir de agora, a gente não usa mais farinha para abrir, sempre óleo. Porque foi o que eu falei, eu preservei a umidade dentro. Se eu colocar farinha, é absorvido. Né? Se eu polvilhar a farinha ali na assadeira, vai ser absorvida. E aquela casca vai ficar grossa embaixo. Entendi. Então, é melhor trabalhar com óleo. Tá. Então, passa um pouco de óleo na bancada. Né? Na mão também, né? Pra ajudar a soltar. Sobre essa receita aqui, eu tô com a dúvida da Lenise. Ela quer saber se, no caso dessa receita, quanto ela usa de fermento granulado. Fermento instantâneo? Se pode também. Pode. Sempre para qualquer receita que eu vá usar fermento instantâneo. Para cada 40 gramas, eu uso em torno de 10, 15 gramas e vai me dar o mesmo resultado. Com diferença no quê? O tempo de início de fermentação é diferente, porém a totalidade de fermentação vai ser igual. Tá. Se demora 2 horas, ele vai demorar 2 horas a fermentar. Com diferença do quê? Esse aqui eu coloquei ali, ó, se você colocar a mão, ela já está bem fofinha a massa. Já deu uma crescidinha. Já deu uma crescida. O fermento instantâneo ou granulado, ele é um pouco mais demorado, porque ele precisa hidratar. E esse que a gente está usando, ele já vem com água, né? Ele já tem uma porção grande de água. Ó, a nossa massa. Essa é a mesma pergunta da Olga França. Ela é de Olinda, Pernambuco. Qual a quantidade de fermento biológico seco que ela pode usar na receita do pão de milho? Então é isso. Se é 40 gramas, usa 15. Mais ou menos 10, 15 gramas. 10, 15 gramas. Já é o suficiente. Beleza. Caso não consiga fazer formatos boleados, né? A gente corta um pedaço de massa, né? Sempre untado aqui. Aí eu abro ela, enrolo. Sempre é interessante abrir e enrolar, para garantir que o miolo fique distribuído em toda a extensão da massa. Tá. Mesma coisa, se eu fosse rechear, coloco o recheio aqui, sobreponho e
vou trabalhando. Aí o recheio é legal, pode ser calabresa, pode O miolo que você diz é a parte que cresceu de dentro do pão. Isso. Tá. Se eu simplesmente cortar aqui e colocar, fazer assim, colocar na assadeira, só de dobrar assim, eu criei um ar, criei ar dentro. Na hora que eu levei para crescer, cresce bonito. Na hora que eu corto, aí às vezes fica buracos no pão. Tá. Né? E enrolando assim, dificilmente vai Não criar vai aquele acontecer. buraco maior. Eu já peguei né? um pão francês louco uma Então, vez, você assim. acaba tendo Tava faltando miolão lá dentro. problemas aí, né, com o miolo do pão. E quando a gente compra o pão, embora a maioria do pessoal tire o miolo aí do pão francês ou de alguns pães, Eu não tiro não. Ei, partinha boa que é o faz miolo. parte do pão o miolo. Tem que Faz ter parte ali, do porque pão. mostra o tanto que ele é fofinho, gostoso também, né, macio. Ó, Aí dá pra fazer de vários formatos de vários diferentes. formatos. Aí a pessoa dá pra trabalha fazer como ela acha mais legal. trançado, dá pra fazer com formatos diversos. Aham. Eu trouxe um pouco de queijo Minas e goiabada, porque a Vivi tá colocando lá no Facebook que ela tá comendo isso, comendo aquilo. E como ela gosta muito de goiabada e queijo Minas, eu trouxe para rechear o pãozinho para fazer espetáculo. vontade para ela. Segunda-feira a Vivi tá aí, então o pessoal já vai guardar o pãozinho dela, vai garantir. Eu trouxe também para mostrar uma variável aí. Eu quero fazer recheado. Não dá para rechear com uma variedade de coisas aí. De repente um franguinho temperado, uma calabresa. Partir aí pro agridoce, o queijo com um pouco de goiabada, dá para trabalhar. Tá. Né? Recheios mais fortes, eu gosto de queijo muito forte. Aí já não fica tão interessante. Que aí vai ter uma briga aí de sabores aí por conta da erva doce. Né? A calabresa, se eu for utilizar, embora forte, ela tem uma combinação muito bacana com a erva doce. Dá um agridoce legal. Eu sempre trabalho o quê? Cozinho a calabresa, né? Processo ela, tiro um pouco da gordura, porque a gordura eu já tenho na massa. Tá. Não preciso da gordura da calabresa. Senão ele vai ficar embatumado, né? Tá. E aí acaba tendo um pãozinho mais Gordura em pesado. excesso, Ó, sempre quando for rechear, abre ele na mão, né? Sempre as extremidades mais finas, porque depois elas são juntas. Né? E vai ficar com a mesma vai extensão. unir depois Isso. delas, né? Aí o recheio a gente pode colocar no centro, né? E aí fecha como se fosse um salgado, uma coxinha. E Quanto aí, tempo ele dura? Qual a validade desse pão? ó, ele sem recheio, macio, vai durar em torno de 5 dias. Caso eu queira vender isso, a gente tem em lojas de confeitarias, em atacadistas, produto para preservar o produto durante um período maior, que são chamados de antimofo. Aí eu posso utilizar ele aí, deixo ele secar, né? Bonitinho, esfriou, e aí depois eu posso inclusive embalar. Se for no formato caseiro para comer no dia a dia, 5 dias ele fica bom. Não é que no sexto dia está muito ruim, só que ele já começa a perder qualidade. Essa umidade, mais sequinho, ele vai né? tende a secar. Tá. E rende bastante essa quantidade Ó. que a gente passou aqui? Se cortar 60 gramas, né, uma porção mais ou menos daquele tamanho que está ali na mesa, rende em torno de 28 pãezinhos, né, entre 28 e 30. Né. Naquele tamanho Naquele ali? tamanho. Redondinho. Porção grande ali tem mais ou menos 350 gramas, rende em torno de 5 unidades. Né, porções maiores aí. Ó, Isso tá em formato de hamburguinho, né? Dá até pra, de repente, fazer um sanduichinho, né? Com pão de milho. com pão de milho. Delícia. Eu gosto bastante de trabalhar daquela maneira ali, que ele cria aquela casquinha fofinha do lado, que fica bem mais macio. É convidativa Ele essa fica- casquinha fofinha do ele lado, fica né? bem mais macio. Quando Então, a gente olha, até um briochezinho, pãozinho se eu for diferente. fazer dessa maneira, eu coloco com um espaçamento de assadeira de um dedo. Né? Pra um grudar no outro quando Pra um crescer. grudar no outro quando... Aí você só vai soltar Aí um do depois você outro. só destaca. Tá. Não quero que ele grude, espaçamento de 2 ou 3 dedos, né? Para ele ficar, Pra ficar inteiro separado. gordinho. Tá. É legal também para quem vende um pãozinho, né? Sempre pesar, porcionar todos direitinho. Quantidade de recheio também é importante. Eu vou utilizar em torno de 50% de recheio, 60 gramas de massa, 30 gramas de recheio. Para todos eles, né? O meu amigo tem que receber o mais recheado. Não, tenho que vender para todo mundo. Então eu tenho que padronizar e todos eles vão com recheio a mesma quantidade. 60 gramas de massa, 30 de 30 de recheio. recheio. Sempre a metade. Sempre a metade. Se for queijo, dependendo do queijo, dá uma reduzida. Dependendo do queijo. Né? Por quê? Porque o queijo vaza muito. Ah, tá. Queijo mussarela, que tem muita gordura, Ele vai encontrando e caminhos dependendo pra da sair, qualidade da mussarela, acaba prejudicando aí
Agora, para quem vai vender, tem que tomar cuidado também com questão de quantidade e custo, né? Custo. Quanto mais ou menos, já que você é professor e dá aula, ensina tudo, quanto mais ou menos fica uma receita dessa no fim e por quanto que a pessoa pode vender? Qual mais aqui, custo nesse caso? Sem o recheio, vai ficar em torno de R$6 a receita. Nossa, que baratinho. R$6. Para 28 pãezinhos? Custa aí 1 quilo de farinha em torno de R$2, né? A média aí. 400 gramas de fubá vai sair em torno de 60 centavos, 80 centavos, às vezes até mais barato, dependendo da região, né? Então, no custo geral, chega no máximo a R$6, dependendo da região. Né? Para venda aí, né, a unidade dá para vender a R$1,50, R$2, porque o que acontece? O produto artesanal tem um apelo diferente da padaria, então o preço agregado é maior. Pode ser maior. É uma produção menor, tem um cuidado diferenciado e são produtos muitas vezes que a gente utiliza, né, do dia a dia. Vai manteiga, vai margarina, coisa que muitas vezes a padaria usa em proporção menor, né? Até porque eles têm lá outros produtos aí para garantir, né, qualidade de pães. Tá. Vou deixar essa massinha aqui do lado que eu vou pegar. Pra gente trabalhar outra, né? Tá. Então aqui é o pão de milho, gente. Ele fez recheadinho com goiabada com queijo. Você pode fazer sem o recheio se você quiser ou com outros recheios que ele já sugeriu. A gente não vai terminar de trabalhar essa massa por uma questão de tempo aqui, né? Mas podemos fazer o outro já agora. Sim, eu vou pegar na... Ah, tá na geladeira, é verdade. E também tem outros formatinhos para trabalhar essa... A broa? Não, a broa não tem... Porque o que acontece? Ela acaba ficando, né, ela ganha firmeza, porém na hora que eu coloco na assadeira e ganha temperatura, a gordura dá uma relaxada, então ela escorre. Se eu fizer em qualquer outro formato, vai perder. Então geralmente a gente faz ela uma bolinha e depois a gente acaba, né, formato de bolachinha mesmo, né? Deixando ele... Mas olha só como ela já pegou consistência mesmo, gente, que bacana. Ele colocou o dedo aqui e já não grudou mais. E antes isso não acontecia, né? Não, ela fica pegajosa inicialmente. E foi rapidinho, a gente ficou o quê? Uns 10, 15 minutinhos na geladeira no máximo? Aí é o mesmo processo. Óleo, não trabalho com farinha, né? E não precisa untar também, porque a quantidade de óleo que já fica na massa... Na maioria das vezes, dependendo da assadeira, precisa untar. Passa um pouquinho? Passa um pouquinho. A assadeira se estiver bem limpinha e tudo, às vezes não gruda, né? Então a gente passa sempre um pouquinho de óleo, quiser passar um pouquinho de óleo ali, né? Aí a gente faz uma bolachinha. É só fazer uma bolachinha, meio chatinha assim. E quanto de massa você está usando, mais ou menos? Ó, mais ou menos, vou fazer uma... A gente às vezes faz... Ó, se quiser uma goiabadinha em cima... É mais bonitinho, mais gostoso, né? Ó, uma medida que a gente usa bastante, né? A medida da colher. Ah, uma colher de sopa. Né? Uma medida da colher. Para quem está começando é importante, né? Caso tenha aquele boleador de sorvete, é uma medida boa também. Ah, uma conchinha. Uma conchinha daquela, uma medida boa. Inclusive, você passa óleo aqui, boleia e já pode até, inclusive, a massa tem que estar um pouco mais firme. Aí você já consegue colocar direto na assadeira. E o que dá para colocar em cima além de goiabada que funciona aí? Que dá certo? Queijo também dá, né? Açúcar cristal, tem que ser açúcar cristal aquele que tem os grânulos maiores, né? Não pode ser aquele um pouco mais espesso aí do que o refinado, senão ele acaba derretendo. Ele acaba derretendo e cria como se fosse uma casquinha, né? E gruda toda a produção, mesmo untando vai grudar. Coco ralado combina? Nunca testei, não? Mas, né, pode, né, de repente, testar aí para quem gosta de coco, fazer com coco ralado. E dá para fazer assim em formatos pequenininhos? Dá para fazer uma boroa grande também? Dá para fazer. O problema é o tempo de cozimento, né? O tempo de cozimento aí na produção. Aí ficaria mais tempo. Mais tempo e pode acontecer de não assar ela por igual. Pode acontecer. Ó, aí a assadeira já está pronta. Se quiser fazer o acabamento, ali naquele pãozinho é interessante a gente fazer um acabamento, né? Que para ficar com aquela carinha de douradinho pãozinho de fazenda, alguma coisa assim. Pãozinho, né? Bem suculentinho. Ó. A broa é muito característica, né? Não tem como se confundir, ela fica toda craqueladinha. Ela dá uma quebrada, né? Por conta da gordura e do fermento que dá aquela expansão. Eu trouxe aqui um borrifador que a gente usa aí no formato mais caseiro. É um borrifador normal, pode ser aquele de planta, né? Que a gente usa só para cozinha, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Caso queira aquele dourado, aqui eu consigo já um dourado legal porque o fubá já me dá essa coloração amarelada. Para grudar alguma coisa, o acabamento ali, eu vou borrifar em cima do pão. Água. Só água? Só água, né? E aí eu posso polvilhar uma mistura de fubá com farinha, né? Na mesma proporção.
um pouquinho de fubá, um pouquinho de farinha. Não tem medida isso, né? É só pro acabamento. Se quiser, mas eu não gosto de fubá e farinha, fica aquela farinha, faz com queijinho ralado. Eu acho que dá um charme, essa farinhazinha assim, Então, assim. Aí uma peneirinha, deixa eu ver se eu tenho uma peneirinha aqui. Tem. Cozinha maravilha. Ó, tem uma sugestão aqui pra você, viu, William? Pra você voltar. A sugestão é do Aparecido Rodrigues. Ele quer que você volte e dê uma aula de pão francês. Pão francês. Legal, né? Pão francês é a parte mais difícil aí de É o pão produção. francês que deu a fama de pão que é difícil fazer pão, será? Pão francês é difícil por conta, né, do forno caseiro. porque Dá pra precisa gente de um fazer forno na mais. mão, vai ter uma textura similar, mas o problema é a casca, que não forma, porque o forno caseiro demora o dobro do tempo aí, né, de forneamento. Né? Então, Chegou a hora boa. Se deu só aquela polvilhadinha e pronto. polvilhadinha. E pode ir pro forno. Tempo de forno deles. Vai descansar agora. Dobrou de volume, forno. Tá. Aí que fica as 2 horas depois. Vai ficar 1h30, 2 por aí. horas. Tá. Aí eu forneio ele logo na No sequência. caso do pão. No caso da Esse aqui broa, eu já posso colocar. já pode colocar. Posso colocar. Quanto tempo ela fica? Esse aqui, 10 a 15 minutos, está pronto. Aquele ali, 20, 25 minutos. Em forno né? com 180 graus. 180, 170 graus. Pré-aquecido. Pré-aquecido sempre. Chegou a parte boa. Deixa eu pegar aqui o seu contato. Olha só, gente, para você entrar em contato com o William, tem um e-mail, tá? É William com 2 L's, W no começo, claro, williamgastronomia@hotmail.com. Qual que eu começo? Deixa eu pegar um pratinho aqui. Eu só peço desculpa porque por conta do trabalho excessivo aí, eu muitas vezes não consigo responder todo mundo, né? Mas na medida do possível eu vou respondendo, porque chega muita coisa, né? E eu acabo não conseguindo responder. O pessoal entende, aos pouquinhos você vai... Olha, gente, presta atenção. Dá uma olhada, que pratinho delicioso, maravilhoso. Imagina este pãozinho com um cafezinho aqui. Olha que Esse macio. não tem recheio. Né? Olha que espetáculo. Olha a maciez desse pão, gente. Presta atenção. Vamos lá? Teste final. Posso mandar um beijo? O pessoal sempre me pede aí. Vou mandar um beijo para Letícia e para minha prima Heloísa, para meus tios Ivan e tia Cida, para os meus alunos, né, que sempre estão lá com o trabalho, com os eventos. Ontem ficamos aí até as 10h30 aí, né, trabalhando lá. E para os alunos da outra universidade, qual estou saindo, né, um beijo para eles. Estou com saudade deles, vou visitá-los, né, em breve. Assim que eu tiver um tempo, né, tá muitos trabalhos agora. Essa fica mais fofinha, né? Olha aqui, gente, que delícia. Ó. Nossa, muito bom. O sabor do pão de milho é surpreendente. Esse fundinho de erva doce, fica muito bom. especialíssimo. Super beijo pra vocês. Amanhã a gente volta com um convidado especial aqui no TV Culinária. Obrigada, William. Até a próxima, viu?